Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pela pastora Elaine Cruz, na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. São severa, sabe aquela educação assim com os pais mais rígidos? Quem aqui pode levantar a mão e dizer, eu acho que eu tive uma educação severa? Hora de chegar em casa, hora de sair, hora de tomar banho, né? Essas coisas que são tão básicas. Quem acha que a educação foi meio frouxa? Tem algumas mães que... ok. Algumas pessoas disseram que são uma educação mais leve, né? Mas a verdade é que a gente, às vezes, olha para a severidade, para a coisa mais severa, e severo no sentido de ser mais estrita, mais determinada, mais direcionada, e vê isso como uma coisa muito ruim. Na verdade, quando a gente vai olhar, desculpem o pessoal mais novo, mas quando você vai olhar, desculpem, o pessoal da minha geração, para o pessoal da geração de hoje, o pessoal mais jovem, ou não é, Elianai? A grande quantidade dos adolescentes, você vê assim, a impressão que dá é que as pessoas não se amam. A impressão que a gente tem é que ninguém respeita ninguém, não se respeita regra, não se respeita normas. E aí, a verdade é que as pessoas que são formadas hoje, ou forjadas hoje, dentro de uma educação mais faça o que você quiser, você é livre para decidir a sua vida, acabam sendo mais infelizes do que aquelas pessoas que tiveram uma educação mais rígida. Porque, pelo menos, a gente sabia o que podia e o que não podia. A gente tinha respeito aos mais velhos. Né? Tinha, não, ainda tem. Né? Era uma educação mais rígida, mas a gente sabia exatamente o peso das coisas, o valor do dinheiro. A gente respeitava pai e mãe. Eu não fui dessa época, mas eu lembro que o meu pai falando que ele nunca apanhou do pai nem da mãe. Né? Bastava o pai dele dar aquela olhada, e 11 filhos, nunca, o pai olhava, eles já sabiam que tinham que sair da sala, ou que tinham que ficar quietos. Hoje em dia, se o pai olhar muito, a criança pequena ainda pergunta, olhando o quê? Né? O que foi? Né? Porque, na verdade, a gente vem vivendo um período de muita complexidade com relação à nossa vida. A verdade é que quando a gente fala de evangelho não é frouxo. O evangelho, ele não tem as pontas soltas. O evangelho não é uma coisa assim tão simples. Ele é fácil, ele é agradável, ele traz paz, ele ordena a nossa vida. Mas por isso mesmo, o evangelho exige uma certa regularidade, disciplina, que hoje eu vou chamar de severidade. Esse é o tema da nossa pregação, a severidade do evangelho. Houve um tempo muito interessante em Israel. Quando Josué falece, Josué morre, logo após a morte de Josué, leva um tempo para que as pessoas, para que todo aquele povo tivesse uma adaptação ao período seguinte, que é chamado período dos juízes. As pessoas ou as tribos já estavam cada uma na sua região. Então, se antes todos estavam juntos no mesmo lugar, agora as tribos já estavam divididas, cada uma já sabia qual era a sua região, e foi um período bastante complexo da história de Israel. Os capítulos de 17 a 21 de Juízes, a despeito de estarem no final do livro, eles se referem a esse período do início dos juízes. Possivelmente ainda na mesma época dos dias de Otoniel, que foi o primeiro juiz em Israel. Vamos nos lembrar que eles foram libertos do Egito, ficam os 40 anos no deserto, através do cuidado e da direção de Moisés. Moisés falece, aí Josué assume a condução do povo, a entrada e a conquista da terra prometida, espalha tal como Deus já havia determinado para Moisés, aonde cada tribo ia morar dentro daquela terra, depois de várias conquistas e de muitas lutas. Mas a verdade é que aí, quando Josué morre, o povo já sabia, as tribos já sabiam aonde iam ficar, mas tem uma
descontinuidade de direção. O governo era teocrático. Deus é que mandava no povo, mas o povo já estava numa terra onde haviam vários reis, tiveram que expulsar vários reis, que lutar contra vários reis. Eles já tinham, os seus pais tinham vindo do Egito, então, a despeito de Deus ser aquele que comandava a nação de Israel, algumas pessoas, e especialmente esses capítulos 17 a 21, contam alguns episódios muito tristes sobre a história de Israel, muito complexos sobre a história de Israel. O que existia naquele momento? Né? Se a gente for dividir aí para a gente poder entender um pouquinho dentro da organização dos poderes que tem no Brasil, onde o legislativo faz as leis, o executivo executa as leis, o judiciário fiscaliza as leis de uma forma muito rápida e direta, né? Muito concisa. Se a gente for trabalhar dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que a lei existia, a lei mosaica. Então, eles seguiam a lei de Moisés. Era a lei vigente, que ficou vigente até a época de Jesus Cristo. Uma lei que tratava de questões sociais, de questões cerimoniais, de questões de relacionamentos. Quando a gente fala da questão judiciária, Deus estava estabelecendo e Deus começa a escolher os juízes. Mas não havia um rei. Não havia a figura, porque essa figura da condução era o próprio Deus. O povo não via Deus. Então, o próprio relato bíblico, por exemplo, Juízes 17, 16, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Mas o que nos preocupa é a frase seguinte: cada um fazia o que achava mais certo. Juízes 21, 25... várias vezes essa frase é repetida ao longo desses capítulos. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E aí a gente pode começar a pensar em algumas coisas. Primeiro, a importância das regras e dos limites. Assusta muito uma sociedade onde cada um faz o que acha mais certo. Assusta muito você morar num condomínio onde todo mundo faz, ou cada um faz aquilo que acha mais certo. Cada um tem o seu horário para entrar com mudança. Imagine você morar numa sociedade, num condomínio, numa cidade, num país sem regras. Onde cada um faz o que acha que é melhor, o que acha que é certo para ele. O que lhe condiz, aquilo que é melhor para mim. Não pode ser assim na vida. Não pode ser assim numa casa, não pode ser assim no casamento, não pode ser assim numa igreja, não pode ser assim na nossa vida. Salmo 53, 2 e 3 diz assim: lá no céu Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo ou entendimento. Está procurando alguém que tenha juízo. Se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo. E são igualmente corruptos. Não há ninguém que faça o que é direito. Não há mesmo nem uma só pessoa. Todos nós aqui já cometemos erros. Tem alguém aqui que nunca tenha cometido erro? Todo mundo aqui já cometeu erro. Nós pregamos aqui domingo exatamente sobre esse movimento da corrupção. E a Bíblia diz, olha, Deus fica procurando quem tem juízo. Essa é uma palavra que as nossas mães usavam bastante, né? Tenha juízo, né? Toma juízo, toma juízo. Minha mãe falava, toma juízo nessa cabeça, só pode ser a cabeça, né? Toma juízo nessa cabeça. Deus fica procurando alguém que tenha entendimento, que tenha juízo. Eclesiastes 9 diz assim, o coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Então, os velhinhos também podem ter loucura e maldade na cabeça? Pode. As criancinhas também têm maldade? Tem. Tem ou não tem? Tem. Já viu criancinha mordendo a outra? Tirando o brinquedo, brigando. A Andréia está dizendo que mordia, né? A Andréia ainda conta umas histórias aí que, sérias, né? Da infância. Porque a Bíblia diz, e é tão interessante, no coração dos homens, o coração dos homens está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. Não tem idade. Se não é Deus na nossa vida, se não é Deus na nossa vida, se não é a palavra sendo pregada,
Se não é a igreja neste mundo, seria um caos. Olha para a sociedade, seria um caos. E aí, quando a gente fala do cada um faz aquilo que quer, a minha próxima pergunta é: quais são as regras da sua família? Quais são as regras da sua casa? Você que é pai, você que é mãe, você que é o dono de casa, você que é uma dona de casa, né? Quais são as regras da sua casa? Elas são bem elaboradas? Elas são discutidas com a família? Você tem elas claras? Os seus filhos sabem exatamente quais são as regras da sua casa? A criança precisa saber quais são as regras, qual é o horário que eu tenho que estar em casa, o que meu pai pensa sobre educação, como é que a minha mãe rege a casa. A gente precisa ter regra, a casa precisa ter regra. E como é que a nossa família se organiza? Porque se só tiver dissensão, confusão, não tiver regra, fica complicado. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 15, 17. É melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Tem uma outra versão que diz assim: é melhor comer verdura na companhia de quem a gente ama. Quem gosta de verdura? Quem prefere comer repolho na companhia de quem ama do que uma boa picanha no local que tem ódio? Eu prefiro. É muito melhor você comer uma verdura com ovo, com pessoas que você ama, uma perninha de galinha. Quem gosta de perninha de galinha? Uma perninha de galinha chupar perninha, chupar osso, sabe? Chupar ossinho. É melhor chupar ossinho na companhia de uma pessoa ou na companhia de pessoas que a gente ama, do que estar num restaurante com a melhor picanha ou lagosta, num ambiente onde o pai está brigando com a mãe, onde o filho está brigando com o outro, onde tem aquela confusão, um bate na mesa, o outro levanta, o outro vira a comida. É ou não é melhor? É muito melhor. É Bíblia. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente precisa entender: toda casa precisa ter regras, precisa ter educação. As pessoas precisam ter educação à mesa. Filho precisa aprender a ter educação com pai e mãe. Pais precisam aprender a ensinar os seus filhos a serem educados. E, às vezes, se for o caso, até pedir desculpa quando errarem. Todo lar precisa de uma rotina de tarefas. Quem faz o quê? Se cada dia na sua casa, um vai fazer a comida e ninguém sabe quem é que vai fazer a comida naquele dia, vai todo mundo passar fome. Se não há regras para quem vai lavar louça, quem vai... Lá em casa, quando as crianças eram pequenas, elas tinham as regras. Quando eu era pequena, a gente tinha uma tabelinha, né? Essa semana eu encerava a casa, na semana seguinte eu lavava a louça. Não? Quem foi que criou-se em casa assim? Tarefas da casa. Hoje em dia tem filho que, se você mandar lavar louça, nossa, né? Não lava um copo, não lava um prato, não ajuda em nada. É como se entrasse e saísse num hotel, onde o pai e a mãe são camareiros, que tem que fazer tudo. E as pessoas acabam muito mal acostumadas. Mas não são só essas regras. A regra de dizer um bom dia, de pedir algo na mesa e se pedir com educação, de agradecer quando se recebe um sal, de agradecer quando se recebe um presente ou uma mesada. É isso. Então, o lar precisa ter uma rotina. Os casais, marido e mulher, precisam entender que essa rotina, que esses acordos, que esses acertos são fundamentais. Não dá para a gente casar e cada um fazer o que quer. O tempo tem que ser conjugado, o dinheiro tem que ser conjugado, os amigos têm que ser conjugados, a vida tem que ser conjugada. Então, uma vez casados, a rotina, o cotidiano, os preceitos, os valores precisam estar amarrados. Os casais precisam aprender a fazer acordos. 1 Pedro 3,7, esse texto a gente sempre bate que é lindo, diz: maridos, vocês igualmente, então fala para marido e fala para mulher, vivam a vida comum do lar, com discernimento. Vida comum. O que é vida comum? É botar o relógio para despertar, tomar banho, escovar dente, fazer café, tomar café, organizar a casa, organizar as finanças, ver as tarefas da casa, viver a vida comum do lar, marido e mulher com entendimento.
Dando honra à esposa por ser a parte mais frágil, por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Mas se não age assim, o que vai acontecer com a oração? Não vai subir. Não vai subir. Importância de limites para os filhos. A relação de uma criança com Deus prospera na medida em que ela obedece seus pais. Quanto mais uma criança é obediente a pai e mãe, e obediência, a criança não nasce com ela não, a criança nasce com tendência para desobedecer. Obediência é ensinada. É ensinada, é reforçada, a obediência. Quanto mais uma criança obedece pai e mãe, mais ela ao longo da vida vai conseguir obedecer a Deus, obedecer a um professor, obedecer a quem quer que seja. Então, uma criança que tem amor a Deus, que se submete a Deus, é uma criança que aprendeu antes a submeter a pai e mãe. Então, Provérbios 29:15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. E ao seu pai também. E ao pai também. Envergonha a mãe, envergonha o pai. É que pai, geralmente, graças a Deus, o Álvaro nunca foi assim, mas é triste aquele pai que diz assim: olha assim o seu filho está fazendo. Né? Ou às vezes é a mulher que diz para o marido: olha o que a sua filha está fazendo. É filha dos dois. Então, se está causando vergonha para um, está causando vergonha para o outro. A educação é conjunta. A educação é conjunta. Provérbios 22:15 diz assim: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Provérbios 23, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo com a vara, e assim livrará a vida dela da sepultura. É tão forte isso. É tão sério quando a Bíblia fala da disciplina. E eu não estou falando aqui sobre bater, espancar, nada disso. É a Bíblia dizendo disciplina, disciplina. Quem se nega a castigar ou a disciplinar o seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, quando nós disciplinamos, quando nós ensinamos, quando nós colocamos de castigo, quando nós ditamos as regras, quando nós exigimos respeito, nós fazemos isso porque amamos, e quem ama, disciplina. Claro que há vários passos para essa disciplina e a gente não vai ter tempo de falar sobre isso aqui, né? Mas primeiro a gente explica a uma criança sempre o que é que ela fez de errado para que ela se conscientize do seu erro. Aí, se possível, você que é pai e mãe, ensine essa criança a fazer uma oração. Ela precisa entender. Ela precisa entender aonde ela errou e a fazer uma oração, a confessar que errou. Criança pequenininha sabe ou não sabe quando erra? Sabe. Criança sabe quando erra. E aí quando você errou nisso, errou ou não errou? Ela tem que falar: errei. E aí, se é crente, a gente ainda manda orar para pedir perdão a Deus, aplicar a disciplina, perdoar, dizer para ela: ok, a partir do momento que você orou e pediu perdão a Deus, Ele já perdoou, já pediu perdão para papai e mamãe, já está perdoado. E o passo seguinte é reconciliar, ser abraçado, entendendo que aquilo passou e não precisa ser repetido. Bases de disciplina, de uma forma muito rápida. Mas a gente precisa aprender também a administrar, quando a gente fala de limites, os limites sociais. Os nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos sociais. Tiago 4, 1 e 2 diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Não é isso que a gente tem vivido hoje? Gente matando por um tênis, gente matando por um celular, gente matando para comprar droga. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Romanos 12 diz assim: se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, eu não posso viver como que eu acho que eu tenho que viver. Existe um parâmetro que é a Bíblia Sagrada.
Porque se eu ficar entregue a mim mesma, eu vou envergonhar Deus, vou envergonhar meus filhos, vou envergonhar meu marido, vou envergonhar com todo mundo que eu conheço. Está claro isso? E a Bíblia diz, olha, no trato social, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Às vezes não depende da gente. Se não depender da gente, como Jesus diz, lava as mãos, tira a poeira do pé e segue o seu caminho. Agora, naquilo que depender da gente, eu vou fazer de tudo para ter paz com todas as pessoas. Mas também é importante que a gente estabeleça limites internos. Limites internos. Marcos 7 diz assim, o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois no interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de fora. É isso? Vem de dentro. Vem de dentro. Uma pessoa que tem maldade, engano, devassidão e inveja, maus pensamentos, roubo, homicídio, faltou o quê? Faltou educação. Faltou uma boa formação. Desculpem, faltou apanhar às vezes, faltou ficar de castigo, faltou conhecer a Bíblia, faltou ter pais ali mais severos. Porque a verdade é que a educação, essa formação, ela é fundamental para a gente. Porque todo mal que a gente vê, surge de dentro das pessoas. Gálatas 5,17 diz assim, o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E que o Espírito quer é contra o que a nossa natureza humana quer. Os dois são inimigos e por isso vocês não podem fazer o que querem. E aqui vale para as duas coisas. Eu não posso fazer o que eu quero, porque nem sempre o que eu quero é bom. Ou muitas vezes eu quero até fazer o que é bom, como Paulo diz, mas não consigo fazer por conta dessa guerra interna dentro de nós. Então, colocar limites internos, olhar no espelho e falar, Elaine, se acalma, respira fundo, engole o sapo, engole o elefante, engole isso tudo, né? Faz a cara de paisagem. Às vezes a gente faz isso dentro do banheiro do trabalho. Às vezes você está no seu trabalho, encarou uma situação difícil, você sabe o seguinte, se eu perder a estribeira, eu ainda perco o emprego. Aí você vai para o banheiro, ajoelha e fala, Senhor, me dá graça, me dá graça. É exatamente assim. Porque a gente precisa se dar os limites, olhar para dentro e pensar, por que eu estou dessa forma? Por que eu estou mais agitado? Por que eu estou irritado? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou com raiva? Por que eu estou com inveja dessa pessoa? A gente tem que olhar e colocar os limites internos. Hebreus 12 diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, as pessoas olham para nós. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de todo pecado que nos envolve. Tudo que nos atrapalha não são as outras pessoas. O que mais atrapalha a gente não é o outro. O que mais atrapalha a gente não é o que o outro faz. O que mais atrapalha a nossa vida com Deus, desculpem, tem muita gente que... e é fácil isso, é fácil você apontar para o outro. O que mais atrapalha a gente é o quê? É a gente mesmo. O que é que me atrapalha? Tá? O autor dos Hebreus diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Se o pecado está chegando perto, é porque eu estou dando trela para ele. Eu estou olhando, eu estou brincando com ele, como Sansão fez, por exemplo. Então, a Bíblia diz, livre-se de tudo que te atrapalha. Abrindo parênteses, marido nunca atrapalha, mulher não atrapalha, filho não atrapalha. Não estou dizendo, de novo, não está falando dos outros, está falando da gente. Quais são os meus defeitos, quais são as minhas características, como é que eu reajo nas situações, eu tenho que me livrar de tudo. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é um texto lindo. Mas a despeito da nossa educação pessoal, a Bíblia é o manual e traz mandamentos para toda a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, para todos os nossos relacionamentos. Salmo 119, 160 diz, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Tem uma versão que diz, as suas severas ordenanças. Com Deus é ou céu ou inferno. Ou está comigo ou é contra mim.
ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. A Bíblia é clara, né? A Bíblia, de uma forma muito clara e muito direta, ela apresenta as ordenanças. Hebreus 4, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que a história, que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então, se tem algo que possa me mostrar o que é que eu preciso tirar de mim, o que é que eu preciso afastar da minha vida, que porque isso tem me afastado de Deus, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que, nesse capítulo 17 de Juízes, conta uma história. E no meio de todo esse momento, onde cada um fazia o que queria, há uma pessoa nessa história. A Bíblia apresenta para a gente a triste história de Mica. Mica era um homem cujo nome significa quem é como Jeová. Olha que coisa linda. Né? Então, se você quiser ter um filho um dia, bota de Mica, e se você tiver uma menina, bota Mical, que é a mesma, né? Mical era, por exemplo, o nome da esposa. Quem é como Jeová? Quem é como Jeová? Um nome lindo. Pena que o nome não foi condizente com a vida dele. Juízes 17, 1 e 2, eu vou lendo a história devagar. Diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Uma outra versão deixa mais claro, diz assim: ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Dizem que praga de mãe, né? Mas mãe não lança praga, né? Para começar. A senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que a roubei. A Bíblia começa apresentando Mica assim. Um cara que tinha uma mãe, e a mãe deu falta. Olha a quantidade. 1.100 barras de prata. E aí a mãe amaldiçoou o ladrão. E ele ficou ouvindo aquilo por medo ou não. Ele confessa que ele é que tinha roubado a prata da própria mãe. Isso condiz com o Senhor é Jeová ou meu nome é Jeová? Não. Já mostra um caráter corrompido, mas a história vai ficando mais complicada. E aí a gente entende porque o caráter dele era corrompido. Aí a gente vai entender a péssima influência de uma mãe. O texto continua dizendo assim: disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Você entendeu a história? Ele rouba uma quantidade enorme de prata da mãe. Diz para a mãe: mãe, eu vi você amaldiçoando o ladrão, então eu estou aqui, quero confessar que eu que roubei o seu dinheiro. Se você fosse mãe, você faria o quê? Eu? Com certeza eu ia bater. Com certeza. E ela olha para o filho e diz assim: Deus abençoe você, meu filho. Tchutchuquinha da mamãe, queridinho da mamãe, que coisa linda. Todas as outras crianças são péssimas, mas é aquela mãe que o filho bate em todo mundo, ela vai na escola brigar com a professora que botou o filho de castigo. Tem mãe que faz isso, tem pai que faz isso também. Tem pai que faz isso também. A mãe, ao invés de disciplinar, tudo bem que já era um homem, mas ainda assim, o que é errado, não importa a idade. Não importa a idade. Aquela mãe olha para ele e diz assim: o Senhor o abençoe, meu filho. Primeiro que tem uma distorção da verdade enorme aqui, porque não há bênção para ladrões. Deus abençoa ladrões? Uma pessoa faz tudo errado, você vai dizer Deus te abençoe? Como Deus te abençoe? A bênção de Deus é para os justos. A bênção de Deus, a bênção específica, é para os justos. Um filho rouba a mãe, ao invés da mãe puxar a orelha, a mãe diz Deus te abençoe, meu filho. Nós que somos pais precisamos ter muito cuidado. Porque às vezes no nosso amor, a gente pode incentivar os nossos filhos a erros. A erros. Não incentive seu filho a mentir. Se você mente, ele vai aprender a mentir com você, é óbvio. Então, uma forma da gente não incentivar a fazer nada do que eu vou listar aqui é a gente não fazer. Não incentive seu filho a brigar na rua.
Tem que ser valentão, tem que ir lá bater mesmo, tirou sangue, não tirou sangue, por que que não? Isso não se faz com menino, nem com menina, com ninguém. Não incentive seu filho a ficar disputando poder. Você é melhor, você consegue, você vai lá. Isso é muito sério. Eu sei que às vezes pode ser interessante, sei lá, num jogo, no que quer que seja. Eu lembro quando o Thiago jogava basquete, às vezes eu ia assistir o treino e eu ficava muito, muito irritada. Primeiro porque o técnico xingava todo mundo de palavrão, né? E eu dizia, e ele sabia que eu não gostava. E muitas vezes ele falava e eu ficava, fazia alguma coisa porque sabe, estou ouvindo, né? E ele dizia, mas eu preciso dizer isso, que eles precisam entender. Eu falei, meu filho não é nada disso, nem vou repetir aqui. Meu filho não é nada disso que o senhor falou. Eu não admito, eu não xingo ele em casa desse jeito, não admito. Mas eu xingo todo mundo. Eu falei, mas não importa, meu filho, o senhor não xinga. Era aquela mãe chata que ficava ali acompanhando. Isso o Thiago jogando lá no Flamengo. Porque eu não vou incentivar. Não é isso. Você não vai entrar, vai lá, arrebenta ele. Que arrebenta ele? Eu dizia, não vai arrebentar ninguém. Né? Por isso que eu sabia que o Thiago não tinha como seguir. Porque não dá para você estimular. Não estou falando que sou contra esporte. Tá? Eu estou falando contra o incentivo que muitas vezes você vai aprender para poder bater. Você vai aprender para acabar a festa, ir para o final da festa, para entrar no grupo de pancadaria. Não é assim que a gente educa os nossos filhos. Não incentive seus filhos à pornografia, a se vestir de uma forma imoral. Nada mais triste. Graças a Deus, a gente não tem isso aqui na igreja. Né? A gente vê como as crianças vêm, mas é tão triste quando você vê criança pequena na rua. Né? Não precisa ser na rua, não. Basta abrir, às vezes, aí, páginas da internet. Esses dias eu estava passando, não sei se vocês conhecem, uma coisa que chama perrengue chique. Aí apareceu para mim, sabe, um monte de criança pequena, mas rebolando. E aí você olha e fala, meu Deus, cadê o pai e a mãe? Mas muitas vezes são exatamente o pai e a mãe que estimulam isso. Sexo antes do casamento, facilitar, deixar filho, trazer namorada em casa, birra, desobediência, ser marrento. Homem tem que ser marrento, não tem que ser marrento. Assistir shows que exaltem, droga, o que quer. A gente sabe quando não é bom para os nossos filhos. A gente sabe quando aquela companhia não é boa para a nossa esposa ou para o nosso marido. E aí a gente precisa se posicionar. Mas a mãe de Mica ainda fez pior. Versículo seguinte diz assim, quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, então ele tinha roubado 13 quilos de prata, a Bíblia diz, quando ele devolve os 13 quilos de prata à mãe, ela disse, consagro solenemente a minha prata ao Senhor, agora vai ficando sério, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Ela apresenta prata para Deus, diz assim, eu estou consagrando esse dinheiro para que o meu filho faça com isso aqui, com essa prata, um ídolo de metal e uma imagem esculpida. E aí devolve todo o dinheiro para ele. Ela ora, distorcendo uma verdade que é bíblica. Não adianta a gente orar por uma coisa que é ilegal, ilegítima. Deus não vai ouvir. É como uma pessoa estar numa relação de fornicação ou de adultério e orar, Senhor, abençoa. Como? Como vai ter bênção de Deus? Uma pessoa planejar o roubo no banco e planejar, Senhor, me abençoa nesse roubo. Você acha mesmo que essa oração é legítima diante de Deus? Como é que ela vai apresentar o dinheiro diante de Deus e falar, Senhor, estou consagrando para que o filho fizesse uma imagem de escultura. A gente está vivendo períodos onde a essência do evangelho está muito diluída. A oração precisa vir de lábios puros, de uma vida contrita e consagrada a Deus. Deus não aceita orações, jejuns ou consagrações que transgridam a sua palavra e os seus mandamentos. Não tem como uma pessoa decidir que vai fazer uma falcatrua no banco e achar que vai orar e pedir a bênção de Deus. Não vai ter. Porque Deus não trabalha desse modo. Mas começa a ficar pior ainda. Aí a mãe de Mica piora mais a situação. Versículo seguinte, a Bíblia diz assim, mas ele, Mica, devolveu a prata à sua mãe. É como se ele dissesse, mãe, a prata é sua, está aí com você. E aí ela
separou 2,4 quilos e os deu ao ourives, que deles fez uma imagem e um ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Então, aqui deixa claro para a gente que Mica nem morava com ela, que foram postos na casa dele. Ela manda fazer imagens, uma imagem e um ídolo, paga para o ourives com esse dinheiro. E aí você fica pensando, dinheiro que é uma bênção, nesse caso aqui virou uma maldição. Paga o ourives para fazer, coloca na casa de Mica. Cuidado. Eu sempre tive esse cuidado e continuo tendo. Atitudes erradas de uma mãe, de um pai, podem fazer desviar toda a família do Evangelho. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Não fale mal da igreja, pastores, ou da palavra de Deus aos seus filhos ou cônjuges, e muito menos para uma parentela que não é crente. Há coisas que meus pais vivenciaram na igreja, como pastores, e choraram, eu via chorando, perguntavam, o que está acontecendo? Eles não falavam nada quando eu era criança. Que eu só fui saber depois de casada. Muita coisa eu e o Álvaro, quantas vezes a gente já não chorou sozinho no quarto, nós dois chorando juntos, e a gente saía de lá, as crianças perguntavam, está tudo bem? Estava, a gente estava orando, está tudo ótimo. Não tem como a gente querer que os nossos filhos amem a igreja se a gente fala mal da igreja. Não tem como a gente querer que os nossos filhos amem Deus se a gente é o primeiro a falar contra a palavra de Deus. Não tem como a gente agir de uma forma, reclamando, criticando, apostando. Vai chegar uma hora que a gente vai afastando eles. E quantas pessoas eu conheço que foram criadas na igreja comigo, filhos de pastor, filhos de obreiros, que ficaram sabendo de histórias, e que hoje não querem nem mais ouvir a respeito do Evangelho. Por quê? Porque outras pessoas erraram. E aí afasta a família, afasta os amigos, afasta os mais próximos da igreja por conta de erro. Não afasta seus filhos, seus cônjuges, as pessoas que você ama da comunhão da igreja. É importante a comunhão da igreja. Então, literalmente, quando alguém lá em casa fala assim, fulana não sei o que, tal, acho que não gosta de mim. Gosta sim, claro que ela gosta de você. E aí eu chegava na fulana e falava, a Pâmela está achando que você não gosta dela, por favor, converse com ela. É assim que a gente faz. Por quê? Eu estou falando da Pâmela pequenininha. Porque não tem como, porque começa. Mas a tia é chata. Mas a outra não sei o quê. Não tem... A gente ensina a gostar da igreja, a amar a casa de Deus, a gostar de ler a Bíblia. Então, ler a Bíblia nunca vai ser castigo. Ir à igreja nunca vai ser algo que você vai fazer. Vai obrigado, mas não é algo que você vai fazer porque você fez uma coisa errada. Pelo contrário, a gente vem à igreja para fazer coisas certas, para ouvir a palavra de Deus, para ter uma direção na vida. Não chame seus familiares, filhos. Eu creio que aqui ninguém faz isso. Mas eu já ouvi tanto isso. Gente chamando filho de endemoniado, chamando filho de oprimido, chamando às vezes o cônjuge de herege, de anátema, seu ex isso, seu neófito, né? Pior, já pensou chegar para a família, sua raça de víboras, usa termo bíblico, achando que, desculpem, essas palavras na Bíblia não são palavrões, essas palavras são sérias. Quando você chama uma criança de possessa, oprimida, endemoniada, você como pai e mãe, você está dando legalidade para aquilo. Da mesma forma quando você fala isso para um cônjuge. Então, a gente tem que entender, porque a gente está falando de coisas muito sérias. Então, quando a gente fala dessas questões, é muito parecido com o que a mãe de Mica estava fazendo. Ela estava misturando o profano com o santo. Ela estava apresentando a Deus uma oração, manda fazer um ídolo, coloca na casa de Mica. E a palavra aqui, na casa de, é a mesma palavra que é usada para dentro de. Porque todas as vezes que um ídolo entra numa casa, você está dando autorização para que ele também se aposse da vida daquela pessoa, da família daquela pessoa, dos filhos daquela pessoa. Por isso que a idolatria é tão combatida e é tão séria.
Por isso, quando uma pessoa se converte, a gente espera o tempo dela, mas se há ídolos, se há imagens, é importante que seja retirado para que não haja legalidade. A verdade é que a gente não pode misturar coisas santas com coisas profanas. Porque o texto segue e vai ficando mais sério. Ora, esse homem Mica, que hoje a mãe coloca a imagem na casa dele, possuía um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época, olha aí de novo a frase, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Mica ganha mais um ídolo da mãe, mais uma imagem da mãe, que leva para a casa dele. A Bíblia diz que ele já tinha um santuário, isso é, ele tinha já um local específico. Faz um manto sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, ele não tinha direito de usar manto sacerdotal. E ainda pega um filho dele e consagra sacerdote. O tabernáculo estava montado em Siló. Era a ordem de Deus. Todos tinham que ir ao tabernáculo para apresentar a Deus as suas ofertas, para levar diante de Deus os seus sacrifícios, para prestar cultos a Deus. O que ele faz é completamente antibíblico, é ilegal dentro da ótica bíblica. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer, cada um fazia o que lhe parecia certo, mas aqui estava completamente errado. A mãe de Mica e Mica não colocaram Deus em primeiro lugar, colocaram ídolos no lugar de Deus. E estava claro aqui, um exemplo de idolatria pessoal e familiar, ferindo a lei divina. O sacerdote tinha que ser da tribo de Levi. Ele só podia ser consagrado, um sacerdote só era consagrado pelo corpo sacerdotal. Qualquer pessoa não podia pegar, escolher um filho, escolher um vizinho, escolher quem quer que seja, dizer, você vai ser meu sacerdote. Isso não existia. Não havia legalidade nenhuma para isso. Não tinha nada de Deus nessa história. Mica, na verdade, ele consegue, o que hoje seria um personal sacerdote. Para falar o que ele queria, para dizer para ele tudo o que ele queria ouvir. Tão bom isso, não é não? Tem muita gente hoje em dia que tem isso. Ele quer que as pessoas digam aquilo que quer ouvir. Isso não existe do ponto de vista de Deus. A verdade é que eu fico com pena desse filho de Mica. Porque esse menino é escolhido para ser sacerdote. Menino que eu digo devia ser rapaz, claro. Né? Para ser um sacerdote. Com ídolos. A Bíblia é clara. O que está por trás de ídolos são demônios. 1 Coríntios 10, 19 a 21, 20. Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Está dizendo, não é nada. O ídolo, aquilo ali é uma imagem. Não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam não é oferecido para aquele boneco que está ali, para aquela imagem, mas é aos demônios. E não a Deus, e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não pode participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. É sério? É sério. Não dá para brincar com a severidade do Evangelho. Como é que seria sacerdote, um manto lindo bordado sacerdotal, que lindo é o meu sacerdote pessoal, que o próprio Mica resolveu colocar. A verdade é que no sincretismo de Mica, a gente vê rebeldia, rejeição. E o sincretismo hoje, sabe a frase que a gente pode sintetizar? Adoro a Deus do meu jeito. Eu escolho a pregação de quem eu quero ouvir. Eu escolho a melodia ou o hino que eu quero cantar. Eu escolho as partes da Bíblia que eu gosto e as partes que eu não gosto, aquelas que eu aceito e eu não aceito. Eu sirvo a Deus do meu modo. Mica também estava servindo a Deus no modo dele. Ele estava naquela época em que cada um fazia aquilo que achava certo. Mas fazer aquilo que acha certo não significa que é o certo.
A Bíblia traz o movimento certo. A Bíblia diz aquilo que é certo. Mas o triste é que isso ainda fica pior. Porque a gente vai percebendo que Mica, nesse seu afã, né, de achar que estava construindo algo e que ele podia enganar a Deus, um dia ele conhece um levita, e a Bíblia diz assim: um jovem levita de Belém de Judá, precedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de um local para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um local para morar. Esse pelo menos era levita, mas... Fique comigo, disse Mica, seja meu pai e sacerdote, eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote, ficou morando em sua casa. A verdade é que a Bíblia diz lá no Salmo 42 que um abismo chama outro abismo. Mica já estava longe de Deus, completamente afastado do que hoje seria o Evangelho. Encontra um levita que primeiro estava longe de Siló, onde estava o tabernáculo de Deus. Segundo, os levitas não receberam terras, especialmente porque eles iam ficar cuidando da tribo. O trabalho deles era trabalhar dentro do ofício sacerdotal. Aquele cara já estava viajando e estava a quilômetros de distância da onde ele tinha que estar. Ele se afastou da sua função, saiu da sua tribo, se afastou do tabernáculo, aceitou ser consagrado por um homem idólatra. Porque os verdadeiros líderes espirituais, desculpem, eles são servos de Jesus e não dos homens. Paulo descreve em Gálatas 1, deles assim: por acaso eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Às vezes, eu e o Álvaro conversamos e a gente pensa: uau, às vezes a gente tem que pregar coisas tão difíceis. Mas a nossa função, por mais que a gente ame vocês, é pregar a Bíblia. Porque nós seremos cobrados de Deus sobre isso. Ele, além disso, quis ter um evangelho para uma autopromoção. Ele abriu mão das responsabilidades e mais tarde, meses depois, a tribo de Dan vem, começa a tentar uma rebelião por conta de terras, chega na casa de Mica, eu vou contar aqui para ser mais rápido, chega na casa de Mica, o levita estava lá, e aí eles olham para o levita e perguntam para eles: o que você está fazendo aqui? Ele diz: não, eu fui consagrado por Mica. E eles falam: olha, não vem, fica quieto, não diga nada, venha conosco que seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote a uma tribo do que só a família de Mica? E sabe o que esse levita faz? Pega as coisas dele e vai com a tribo. Abandona, leva os ídolos e abandona. E aí a gente começa a ver como uma coisa foi levando a outra, levando a outra, levando a outra. A verdade é que aquele homem de Deus não tinha nada. Mica não teve discernimento para entender isso. Aqueles valentes, aqueles homens que queriam briga, também não entenderam isso. E essa história de levarem e de criarem um outro local de culto e sacerdote na tribo de Dan foi tão séria, que quando a gente vê, por exemplo, a relação das tribos que vão testemunhar o Messias, lá em Apocalipse, a tribo de Dan não está incluída ali, por conta disso aqui. Porque ao invés deles respeitarem a ordem divina, de servir a Deus em Siló, eles decidiram criar e montar um outro sacerdócio, um outro local de culto, e Deus não havia autorizado. A preço, quando a gente erra ou faz a nossa vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus.
O mesmo sacerdote, teve uma situação em que esse mesmo grupo veio perguntar para ele, olha, nós estamos querendo ver uma terra. Na verdade, eles queriam brigar. Será que Deus está conosco? E esse sacerdote lhes disse, Deus estará com vocês, vai guardar a viagem de vocês. E não foi nada disso que aconteceu. Ele só dizia aquilo que as pessoas queriam ouvir. E quando a gente é pai e mãe, a gente não diz só aquilo que filho quer ouvir, ou diz. Quando a gente é marido e mulher, a gente às vezes diz para o outro, para ajudar o outro, para abençoar o outro, coisas que vão edificar a vida do outro. Porque a Bíblia diz assim como um ferro afia um ferro, a Elaine afia o Álvaro e o Álvaro afia a Elaine. Como eu cresci casada com o Álvaro. Quanta coisa eu aprendi com o Álvaro, porque a gente vai trocando. Da mesma forma a igreja. A pregação e a palavra de um ministro de Deus é sempre para agradar a Deus. 1 Tessalonicenses, Paulo diz assim, a nossa exortação não procede do erro de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus que prova o nosso coração. Não brinque com as coisas de Deus. Esse capítulo 17, que termina, nessa história de Mica, termina, quer dizer, a história segue, né? Mas na nossa pregação, no versículo 13, depois disso tudo, ele coloca lá o levita, ele ainda diz assim, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Esse capítulo é conhecido como um capítulo de uma degradação espiritual, de 17 a 21 de Juízes. Porque realmente você vai vendo a degradação de pessoas que conheciam a Deus, mergulhadas na idolatria, mergulhadas no paganismo, mergulhadas em coisas que não tinham nada a ver com Deus. Não se deixe enganar, não brigue com Deus, não confunda doce com amargo, bênção com maldição, o que é de Deus do que não é de Deus. Isaías 8 diz assim, ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Está dizendo, pessoas que usam e oram que Deus faça a sua vontade, que Deus cumpra o seu plano, mas que estão presos à iniquidade e ao engano. Ai dos que chamam ao mal, bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas e da luz, e das trevas, luz, do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que olham para uma coisa que não é de Deus e julgam ser de Deus, que não é boa e julgam. Ai daqueles que trocam. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Esse texto tinha que estar marcado na nossa Bíblia. Eu não posso ser inteligente na minha própria opinião. É a Bíblia que eu tenho que honrar. O que importa para mim é o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é a minha opinião, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. Para encerrar, escolha servir a Deus com fidelidade e lealdade. Josué, quando estava para morrer, meses antes dessa situação de Mica, ele havia dito assim, e Mica estava lá. Temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além de Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O que a gente vê aqui nesse relato é a degradação de uma família. De uma mãe que não soube educar um filho, de um filho que rouba a mãe, de uma mãe que vai piorando ainda mais a situação de um filho, de um homem que denigre um filho seu como sacerdote. Enfim, é uma degradação total de respeito, de vida diante de Deus, espiritual, moral, séria que a Bíblia traz. Mas a verdade é que Josué já havia dito, olha, vocês podem escolher. Vocês podem escolher servir aos deuses dos amorreus. Foi o que, infelizmente, Mica e a mãe fizeram. Ou vocês podem escolher servir a Deus.
Mas aí ele toma uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão que a gente precisa tomar por nós e pela nossa casa, por nós e pelos nossos descendentes, por nós e pela nossa vida. Porque a verdade é que há uma severidade no Evangelho, mas Deus honra quando um homem e uma mulher se posicionam e diz: eu vou gritar pela minha casa, eu vou guerrear pela minha família. Está aqui o Álvaro, ele já deu esse testemunho aqui. O pai dele não era crente, a mãe não podia ir à igreja, eles não iam, não frequentavam nenhuma igreja sequer. Ela comprou Bíblia, ela pegava uma harpa, não sabia as melodias, todo dia ela fazia culto doméstico, colocava a melodia de música de Roberto Carlos na letra da harpa que eles cantavam, e até hoje, de vez em quando, a gente começa a cantar. O Álvaro, se bobear, lembra da melodia, que era a melodia da Asa Branca. Então tem vários hinos da harpa que era a melodia da Asa Branca, não é? Mas educou todos os filhos no caminho do Evangelho, sem irem à igreja, porque ela não podia ir. É vida, é decisão. Ou a gente pode tomar a decisão da mãe de Mica, ou a gente pode tomar a decisão de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma esposa que vai abençoar, que vai falar palavras que vão edificar, que às vezes vão ser duras de ouvir, mas que vão ajudar a gente a chegar no céu. A gente precisa de gente assim do nosso lado. Marido e mulher precisam ter comunhão com isso, porque todos os dias, vocês que são casados, digam um para o outro: nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor. Não importa se está fácil, a gente vai à igreja. Se está difícil, a gente vai à igreja. Se é para agradecer, a gente vai para a igreja. Se é para chorar, a gente vai para a igreja. Se é para sofrer, a gente sofre aos pés de Deus, porque quando a gente chora aos pés da cruz, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Decida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida pela honra de Deus, decida pela graça de Deus, mas para isso decida obedecer severamente à palavra de Deus, em tudo aquilo que a Bíblia estabelece. Quando a gente faz isso, a paz na nossa casa. Quando a gente faz isso, a bênção de Deus. Deus não trabalha com nada ilegítimo. Deus só trabalha quando a gente se posiciona e diz: Senhor, eu vou seguir. Como Josué disse: se vocês quiserem seguir os deuses dos amorreus, é com vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão nossa em nome de Jesus. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.